Jornalistas surtam com decisão de Moraes. Professor José Fernandes, um dos melhores analistas do campo progressista. Vamos ver o professor José, um querido. Bora! Olá, meu amigo e amiga. No final do nosso encontro de hoje, eu vou compartilhar com vocês uma das cenas mais impactantes que já surgiram no Congresso Nacional. Mas é uma cena muito bacana e surpreendente. Isso para qualquer pessoa de qualquer espectro político. E você certamente vai me dar razão Xanda, bom dia. quando você assistir a cena. Num dia em que eu gostaria muito de saber como é que anda o nível da sua paciência para lidar com pessoas ignorantes. Porque tem o ignorante de ignorar, né, determinados fatos, com certas ingenuidades, mas tem o ignorante ostentação, o ignorante petulante, que brotou com muito mais intensidade depois que a figura do senhor Jair Messias Presidiário veio para a vida pública aqui no nosso país. E tem as pessoas, né, que muitas outras classificam como sendo pessoas burrinhas. E aí, como é que você lida com isso? Bom, para quem é professor, para quem é professora, a paciência tem que ser infinita. Você não pode brigar com o aluno por ele ter uma ingenuidade, por ele ter uma ignorância sobre determinado fato, uma incompreensão, não. O papel de educador ali é esclarecer. Mas quando as pessoas não querem aprender, as pessoas insistem, sobretudo aquelas que estão em redes sociais, jornalistas, formadores de opinião, se comportarem como verdadeiras topeiras, ignorantes, ventrílocos de grandes corporações financeiras nos jornais, aí a coisa complica, né? E eu vou ter que falar dessas criaturas hoje aqui no nosso portal, porque está havendo aí um bombardeio muito grande em relação ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, por ter suspendido os efeitos de uma lei notadamente inconstitucional. Será que ele inovou? Será que ele tirou isso da cartola? Ele inventou uma lei, inventou uma 148. norma? Pois bem, vou esclarecer essas questões aqui com vocês, mostrar a cena, mas antes de mais nada, é fundamental, antes de mais nada, convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, porque isso está fazendo a gente chegar a mais pessoas como você. Se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso canal de cortes, que eu coloco sempre no primeiro comentário aqui do nosso portal, os links para você se inscrever e participar ainda mais, né? Lembrando e agradecendo a todos vocês que nós temos um abaixo-assinado também no primeiro comentário aqui do nosso portal, que diz respeito a isso que nós fazemos todos os dias aqui no nosso portal e aquilo que está sendo projetado para esse ano de 2026. A sua participação vai ser muito importante para a gente tocar esse projeto, tá legal? Então, tá ali no primeiro link, não deixe de participar, e você aqui é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Mas vamos aqui aos temas então, né? Em primeiro lugar, uma questão internacional que diz respeito ao futuro aqui do Brasil. Analista da BlackRock vê Lula favorito em 2026 e mercado volta a olhar para a força da economia. O analista que a matéria aqui do cafezinho está se referindo é o Larry Flink, que é o dono dessa grande corporação multitentacular espalhada no planeta inteiro e que gerencia ou gere bilhões e bilhões de dólares. Essa gente não joga dinheiro pela janela, não. E eles estão cravando aí que as condições todas estão apontando para uma reeleição do presidente Lula. E nós não podemos dar muita bola para isso, não. Nós temos que fazer a nossa parte aqui e enfrentar essa extrema-direita, essa gente insana, essa gente ignorante, essa gente burrinha, para podermos colocar o nosso país no caminho da civilização, né? O caminho civilizatório. Muitas pessoas têm dito aí que o Lula dá sorte, né? Enfim, mas tem coisas incríveis mesmo. A União Europeia proíbe importação de carnes, ovos e animais do Brasil. Essa medida está prevista para entrar em vigor a partir de setembro. O que vai acontecer? Tudo que o Brasil está produzindo e que é mandado para a Europa vai ficar aqui no Brasil. Isso vai provocar o quê? Vai provocar uma queda nos preços. Isso aí é um mês antes das eleições. Se isso acontecer de fato, olha, o presidente Lula, de fato, vai ter muito o que comemorar também, né? Teremos aí fatos muito interessantes. Então, se os europeus vão comer menos carnes e ovos e aves brasileiras, o problema é deles. Isso aqui no Brasil passa pelos nossos órgãos de inspeção sanitária e serão consumidos aqui pelo povo brasileiro com muita alegria, né? Bom, então, mais uma aí para essa gente ficar preocupada, a gente da extrema-direita. Comentei com vocês o editorial infame do jornal Estado de São Paulo.
que é o porta-voz de corporações financeiras. Eles estão querendo destruir o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, eles querem causar uma verdadeira balbúrdia legislativa. Isso com verniz de que estão dizendo coisas certas, coisas sensatas. E aí cabe aqui o nosso papel de desmontar essas ignorâncias, por um lado, mas uma verdadeira má-fé por outro, né? Porque não é possível que o jornalão não tenha condição Beijo, de consultar Bárbara. pessoas Obrigado pelos que comentários, deem linda. opiniões dentro daquilo que o sistema constitucional querida. brasileiro prevê, né? O editorial, em linhas gerais, disse o seguinte: ao suspender seletivamente os efeitos da lei da dosimetria, nós dissemos aqui que iria acontecer isso, né? Moraes avilta o Congresso e prova que criou um direito particular para ser o senhor do destino de todos sob sua jurisdição. Em resumo, esse editorial está dizendo o seguinte: se o Congresso Nacional aprovou uma lei, o ministro do Supremo Tribunal Federal não pode suspender a eficácia dessa lei até que a constitucionalidade dela seja verificada. Mas onde é que está isso? O que acontece, gente, é exatamente o contrário. Só para dar um dado aqui para vocês, nos últimos 10 anos foram propostas quase 5.000 ações diretas de inconstitucionalidade. Sabe quantas foram declaradas inconstitucionais? 80% dessas ações. E muitas delas são conhecidas, que mexeu no teto da enfermagem, no piso da enfermagem, outra que falava do juiz de garantias. E o que acontece quando o magistrado se depara, do Supremo Tribunal Federal, com uma situação como essa? Olha, ele vai examinar. Se não tiver nenhuma ação de inconstitucionalidade proposta, ele não pode fazer nada. De fato, a lei tem que ser aplicada. Mas se acontecer de algumas ações serem interpostas, o magistrado tem que levar em consideração isso. Ele não pode dizer assim, eu desconheço. O ministro Alexandre de Moraes, ele não pode dizer assim, olha, essa senhora que está pedindo essa coisa nessa ação, mas eu vou ignorar que tem ações de inconstitucionalidade e vou dar efeito. Se eu estou dizendo para vocês que 80% das ações já foram consideradas inconstitucionais, é sinal que as casas legislativas podem produzir leis ou emendas constitucionais inconstitucionais. Para isso existe uma corte constitucional para verificar se a lei de Quixeramobim, se ela vale, se ela não vale, se a lei de um Estado vale, se não vale, se a lei federal vale, não vale, se a lei feita pelo Senado vale ou não vale, se um ato do presidente da República. É para isso que existe uma corte jurisdicional, para dizer o direito, juris dizer, dizer o direito. Então, quando o ministro se depara com um pedido e tem uma ação de inconstitucionalidade, ele pode perfeitamente decretar a suspensão dos efeitos daquela norma até que haja o julgamento. Então, o que está acontecendo? Aí acontece de um bando de gente tagarelando por todos os lados, né? Aqui teve essa senhora aqui, a foragida, né? Foragida não, ela foi expulsa da magistratura, vivendo lá nos Estados Unidos. Esse outro aqui no Metrópolis, né? Gente dizendo coisa assim, o Mário Sabino, todo mundo espantado. Todo mundo espantado. O Alexandre de Moraes inovou. Ele criou um troço que não existe na Constituição. Mas será? Vamos ver aqui. Ele disse que ele não podia fazer, e em vez de se limitar a dizer que não podia fazer isso, neste momento, que ela estava esperando o julgamento das ADIs, não, ele foi lá e suspendeu a aplicação da lei, mas atenção, apenas em relação aos condenados de 8 de janeiro. Bom, então é esse outro aqui. Aí é o seguinte, aí vem a orácula do mundo paralelo, a senhora Malu Gaspar, na CBN, e o título é o seguinte, Malu Gaspar, decisão de Moraes sobre lei da dosimetria provoca perplexidade. Mas Malu Gaspar, que tem como fonte Eduardo Bolsonaro. Ô, louco, Marli! Marli! Obrigado, querida. Marli mandou 100. 100 no Superchat. Saiu pesquisa Quest, a aprovação do governo subiu. Pois é. Pois é. Ó, vou até pegar aqui a pesquisa Quest para falar para vocês antes de seguir. Quest Lula. Lula que derrubou ontem a taxa das blusinhas. Aprovação. Desaprovação no valor econômico. Desaprovação do governo Lula recua para 49%. Aprovação vai a 46%. O Novo Desenrola chegou ao conhecimento de 57% dos entrevistados. 50% entendem que o programa é uma boa ideia e vai ajudar as pessoas a saírem das dívidas. Tá bom, gente? O Lula vai ganhar essa eleição. Vamos lá. Isso provoca perplexidade em quem, cara pálida? A senhora Malu Gaspar? Que a senhora está perplexa? Quem é que ficou perplexo com essa história?
Então, vamos usar aqui um exemplo que eu já comentei com vocês. Boa lembra do Russomano. Vamos ver quem é que ficaria perplexo no final da história. Vamos imaginar que aqui no Brasil uma lei fosse aprovada decretando a pena de morte para a mãe de jornalistas fofoqueiros ou jornalistas fofoqueiras. Bom, você já intuiu que esse troço aí é meio inconstitucional, né? Mas quem propôs poderia achar que era constitucional. A Comissão de Constituição e Justiça poderia aprovar isso, porque, como eu disse para vocês, 80% das leis que foram consideradas inconstitucionais passaram pelos mesmos caminhos e depois aferidas ali pelo Supremo Tribunal Federal foram extintas, foram anuladas, porque eram inconstitucionais. Portanto, o Congresso Nacional poderia decretar a pena de morte de mães de jornalistas fofoqueiros ou fofoqueiras, né? O que faria o magistrado se, ao receber essa norma, ingressassem também com uma ação direta de inconstitucionalidade? Ele diria o seguinte: não, propuseram ação direta de inconstitucionalidade, mas até haver o julgamento, vamos executar as mães dos jornalistas todos, dos jornalistas e das jornalistas fofoqueiras. 48 e aí, falta, senhora Malu Gaspar? Tá certo? Isso obedece uma racionalidade? A senhora ficaria perplexa também se o juiz mandasse executar a mamãe ou o papai ou qualquer pessoa? Gente, é claro que a gente tem que fazer exemplos assim mais fortes para ver se essas pessoas acordam. Essas pessoas não precisam conhecer muito do direito, basta ser racional. Se uma lei pode ser considerada inconstitucional e gerar uma série de efeitos, evidentemente o magistrado ele pode suspender os efeitos dessa norma. Isso está no artigo 493 do Código de Processo Civil. Mas aí a gente fica vendo essas criaturas todas. Haja paciência, né? Ou haja detergente, né, meu amigo e minha amiga? Então, espera aí. Gostaria muito de saber da senhora Malu Gaspar, se ela ficaria perplexa, ou se ela acha que é melhor executar a mamãe, né? E depois a gente vê, né? Então, enfim. Desculpe aí, tá, gente? A gente pegar pesado aí, mas, meu Deus do céu, a coisa está complicada. Esse outro aqui tá com essa aqui. Condenação de Bolsonaro pode ser anulada. Nunes Marques é sorteado como relator do caso. Por quê? Porque se entrou com uma ação de revisão criminal. Só que a ação de revisão criminal, gente, ela só pode ter prosseguimento em algumas hipóteses muito específicas. Primeiro, se o cidadão for condenado, com uma norma completamente inexistente, foi uma decisão totalmente ilegal. Segundo, se aparecer uma prova nova que o fulano não cometeu o crime. E, em terceiro lugar, se o órgão julgador cometeu uma falha por corrupção, uma falha grotesca demais. Se isso não for provado, não dá para ser examinado. E não há requisito formal para que essa geringonça seja verificada. E o Nunes Marques ele poderia se colocar como impedido, porque, enfim, foi indicado pelo Bolsonaro, amigo de Bolsonaro, enfim. Eu acredito que ele não vai fazer isso, não. Mas vamos ver qual será o desdobramento dessa história. De qualquer modo, se ele tocar isso para frente, o Supremo Tribunal Federal vai ter que detonar essa ação de revisão criminal, porque ela não tem fundamento jurídico para tal, né? E aí, chegando na cena que eu disse para vocês, que eu queria compartilhar, tem mais figuras aqui da extrema-direita, né? Mas a cena foi o seguinte, gente, pela primeira vez eu vi alguém super esquerda com o respeito das pessoas de extrema-direita. O que aconteceu? Eu estava acompanhando a sessão lá na Câmara, a discussão e votação lá na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E aí a deputada Heloísa Helena, que ficou lá como suplente do Glauber Braga, ela estava se despedindo, falou com os deputados ali, e eu falei assim, puxa vida, a Heloísa Helena só está com os caras da ala da bala ali, né? Então, como é que está essa história aí? Só que aconteceu o seguinte, a Heloísa Helena, semana passada, ela teve uma perda muito importante na vida dela, que foi o filho dela que faleceu depois de um ataque cardíaco, ficou vários... Meus sentimentos à deputada Heloísa Helena, tá? Uma tragédia pessoal irreparável, uma coisa muito triste. E estamos tentando chamar ela para entrevista também. Dias internados, depois morreu. E aí o presidente da sessão pediu 1 minuto de silêncio. Gente, aí eu vi essa cena que eu quero compartilhar com vocês. Os deputados de extrema-direita, todo mundo no silêncio sepulcral em respeito à deputada Heloísa Helena. Essa cena, olha, eu fiquei
com um nó na garganta, eu quero compartilhar com vocês, mas um bom nó na garganta mostrando que é possível, né, haver algum tipo de conexão humana, mesmo em pessoas que a gente vê que estão nesse campo da bala, né? Vamos lá. Se solidarizar, tá certo, no falecimento do seu filho, né, Sancha de Moraes Carvalho, Sacha de Moraes Carvalho, agora no último dia 4 de maio, né, com 42 anos de idade. Então eu queria pedir a todos que de pé, 1 minuto de silêncio em homenagem, tá certo, ao filho da nossa grande deputada Luiz Helena. Que bom. Importantíssimo. Gente, que bom. Todos os deputados mais extremistas de direita, todos... Você vê, né? Se você apertar os caras, eles sabem ser gente, né? É muito... Tenho minhas dúvidas que a conexão. Ficaria absolutamente feio um político agir de forma intransigente nessa situação. Sim. Sim. Eu ainda não descarto que tem gente lá no Congresso que não respeitaria a Luiz Helena, que talvez não esteja aí, tá? Mas a massa dos caras, acho que o Farrur tá ali, ó. Não sei se Flávio Bolsonaro, mas que bom. Um momento de civilidade no meio desse caos, né? Eles prestando esse minuto de silêncio, todos os assessores, todo mundo, ninguém deu um pio, gente. Eu achei essa cena extremamente impactante. Acho que eles ficaram mais de 1 minuto. Vamos ver aqui mais um trechinho disso aqui. Muito bom. É isso que o Brasil precisa, gente. Olha aí, Emerson vai ganhar um prêmiozinho da Xanda. E nós aqui também, né? Nossa homenagem aqui é Luiz Helena. Conheço Heloísa Helena pessoalmente. Já fizemos uma live. Obrigada a Vossa Excelência. E eu tenho dito que todas as noites estarei chorando pelo meu filhote, né, de 40 anos. Mas eu estou aqui cumprindo minha obrigação, até porque são milhões de mães pobres que pagam os nossos salários e que muitas vezes nem podem chorar em casa ou no trabalho em relação às suas perdas. Então, eu vou honrar meu filho trabalhando como sempre fui. Obrigada. Então, é isso. É uma cena incrível, né, meu amigo, minha amiga? Então é isso aí. Com essa cena aí, eu fecho o nosso papo de hoje. Lembrando ali, nosso primeiro comentário do abaixo-assinado, tá legal? A coisa tá avançando, vamos seguir em frente, tá bom? Um grande abraço, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Queridíssimo professor José, tomara que saia candidato mesmo, um cara com conhecimento importante. Isso é efeito do ano eleitoral. Pode ser. E pode ser também... Eu não defino essas pessoas muito como humanas, né? Porque eles tomam ações que podem condenar o país, né? Mas eu quero acreditar, Marcos, que além do ano eleitoral, tá? Talvez seja uma solidariedade para além de toda a degeneração que a gente teve na política nacional, né? Eu acho que as pessoas conseguem ser humanas em algum ponto. Algum pontinho elas conseguem. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!